Gente, eu fui uma criança muito injustiçada. Teve uma época na escola que eu tinha o quê? Uns 9 anos. E tava tendo muita treta nessa época, sabe? Várias questões aí. Enfim, minha vida escolar não tava tão legal, sabe? Só que eu não era uma criança que, tipo assim, você brigou comigo, eu vou baixar a cabeça. Não, eu era bocuda. Vem. Aí eu lembro que tava todo mundo contra mim, sabe? O grupinho de menina. E aí eu fui falar com uma delas, assim. Era amiga delas, mas era a mais quieta, assim. Aí eu cheguei nela, comecei a desabafar. Aí eu pensei, nossa, uma criança boa. Meu Deus. Aí eu contei pra ela que eu tava revoltada com isso e com aquilo. Aí ela saiu, né? E eu fiquei lá sentada. Gente, quando eu vi assim, ela tava escrevendo tudo que eu contei pra ela no quadro, tipo, pra sala inteira. E o grupo das meninas tava assistindo e ela, tipo, contando tudo, ela escrevendo o que eu falei. Aí eu cheguei nela, né, peguei o braço dela e fiz isso daqui, ó. Nossa, a Maria é uma pessoa agressiva. Gente, eu fiquei com raiva, fui desabafar com a menina, ela escreve no quadro. Mas eu nem fiz nada, só peguei o braço dela e virei assim, ó, porque eu fiquei com raiva. Imagina você conta um segredo pra alguém e a pessoa sai na rua com um cartaz, assim, ó, com um segredo. É muito vacilo. O dia que a minha mãe viu um espírito indo pro meu quarto. Olá, queridos, o Halloween está chegando e hoje eu tô de Draculaura. E como a gente tá no mês do Halloween, eu vou contar uma historinha de terror. Assista às 3 da manhã. É o seguinte, gente, teve uma época que o quarto da minha mãe era esse e o meu era o que fica do lado desse, atrás dessa parede. E teve um dia de noite que tava quase o horário de dormir, minha mãe tava aqui no quarto de boa, a porta tava aberta, eu tava no outro quarto, no computador, e aí a minha mãe me gritou, Maria! Aí eu vim correndo e ela falou, meu Deus, você tava no quarto? Eu falei, eu tava. E aí eu vi alguém correndo pro seu quarto. Aí ela disse, não, eu vi alguém correndo pro seu quarto, mas eu acho que eu só alucinei aqui, Mas a minha família tem umas histórias assim, muita gente da minha família já viu o espírito, vê coisa. Ou todo mundo é médium, ou todo mundo é esquizofrênico. Aí minha mãe, eu devo ter alucinado, assim, sei lá, imaginei coisa. Aí eu falei, ok, voltei pro meu quarto, meio assim, né? Aí ela gritou de novo, eu vi alguém de novo passando pro seu quarto. Ela, tipo, disse que ela tava com a cabeça baixa, ela via 2 pernas correndo pro meu quarto. Nossa, velho, eu levei um sustão que a boneca tá bem ali me olhando. Gente, foi a pior noite da minha vida, eu juro pra vocês. Eu não consegui dormir porque eu sentia que alguém tava me observando. Você sente quando alguém tá te olhando. E eu senti isso a noite inteira. Eu engolia seco. Eu suava. Tipo agora, meu Deus, será que tem alguém aqui? Puta que pariu. O dia que eu fui acusada de agressão na escola. A escola é um momento ótimo na vida de todo ser humano. A gente vai lá, faz amigos, aprende bastante. Isso é na teoria, tá? Porque a realidade é um caos. É uma guerra, jogos vorazes infantil. Eu tinha uns 9 anos, né? Fui pra escola, como todo dia, né? Aquela escola era meio complicada, tá? Eu tive umas histórias bem cabulosas lá. Só me meti em confusão. A diretora me odiava, os professores me odiavam. Mas eu não era culpada, tá? Todo mundo que ficava contra mim, tá? Eu sempre fui uma criança legal. E eu vou usar nome fictício aqui, tá? Tinha a Suzane e a Carol. A Carol estava sentada de costas, desenhando. E eu falei pra Suzane, vamos assustar a Carol? E o plano era simples. Suzane, vai lá e ó, bum! Aí a Carol ia virar e ficar, nossa, que susto, vamos tomar um chá? Era uma coisa assim, de criança, uma coisa soft. Só que a Suzane, essa desgraçadinha, levou o negócio um pouco mais a sério. Cara, quando eu vi de longe, eu já tava assim, ó. Não. A Suzane juntou os 2 punhos e dá-lhe na cabeça da Carol. Eu ouvi um tum do coco da menina. Foi quando eu vejo a menina vira assim, as lágrimas correndo. Eu fiquei, meu Deus, fudeu, cara. Meu Deus, fudeu muito pro meu lado. Meu Deus, por quê, cara? Por que eu não venho na escola e fico lá no fundo, quieto, sem conversar com ninguém? Por que eu tenho que ser extrovertida? Só sei que ela contou pra professora. E a Suzane, essa falsa, ela vai saber que é ela, se ela ver esse vídeo. Você é uma falsa, tá? Você é uma criança falsa. Ela falou assim, foi a Maria que mandou. Cheguei na secretaria, a diretora já me olhou assim, você aqui, ô, sua delinquente. Aí a diretora falou assim pra Suzane, nossa, se mandarem você se jogar da ponte, você se joga?
Turn down for what? A mãe da menina me olhando e falando, você mandou dar um soco na cabeça da minha filha? E eu, não, era só um susto, um susto! Olha a cabeça da criança! As pessoas foram tão filhas da foram tão chatas que com os anos eu fui ficando mais quieta. Tanto que eu cheguei no ensino médio, eu era uma aluna que eu não conversava. Eu conversava com as minhas amigas ali, mas eu fui ficando mais neutra. Sabe quando a sociedade te corrompe? Ela tira o seu brilho? Não sei se vocês sabem, mas eu fui a inspiração do Joaquim Fênix para fazer o Coringa. Quando eu era obcecada pela Violeta da Disney. No sé si algo bien, no sé si algo mal, no sé si decir, no sé si callar. Gente, vocês lembram daquela série Violeta da Argentina que passava no Disney Channel? Gente, eu era tão obcecada pela Violeta que eu encarnei a Violeta e eu jurava de pé junto que a gente era sósia. Te creo. Eu usava roupa igual, eu falava igual ela e eu comecei a falar espanhol. Alguém falava tipo, eu adoro a cor azul. Aí eu respondia, também. Vocês lembram que a Violeta era toda boazinha, ela era tão galera? E eu queria ser assim. Aí eu ia pra escola toda assim, ó. Só que na vida real nem todo mundo vai te amar. Então às vezes eu começava a brigar na escola, eu saía na porradaria com as crianças. Eu ficava me sentindo tão mal, tipo, nossa, a Violeta não apanharia na escola, ela não bateria nos outros na escola. Eu sempre tive uma veia artística, então eu até fiz um vídeo, um cover cantando Violeta e postei no YouTube. Aí eu postei no YouTube, né, jurando de pé junto, o Disney Channel vai ver o meu vídeo, vão fazer a versão BR de Violeta. Te creo! Gente, ainda pra complementar, eu tinha Facebook na época e eu caí num fake da Violeta, tá? Eu acho que era outra menina com a foto de perfil dela, né? Ainda bem que não era um velho calvo do mal. Eu não entendia nada, a menina falando espanhol, e eu, meu Deus, eu tô conversando com a Violeta. Meu Deus, a gente virou amigo, eu assistia a Disney e falava pras pessoas, eu converso com essa menina no Facebook. Se alguma coisa triste acontecia, eu pegava o meu caderno, ficava assim, lembra que ela tinha um diário? Eu ficava, habla si puedes, grita de querer. Quando eu era criança, eu gostava de roubar. Não, assim, eu não roubava quando eu era criança, mas eu tentava às vezes. Eu tinha uns momentos meio arlequina, tá entendendo? Não, olha essa história. Quando eu era criança, eu ia numa loja com a minha avó, que a dona era muito amiga da minha avó, né? E teve um dia que eu fui, eu tava de biquíni. Outro detalhe, quando eu era criança, eu gostava de andar de biquíni pela rua. Eu ia pro shopping de biquíni, eu não tô zoando, eu ia pro mercado de biquíni. Nem tem praia aqui. Era um biquíni amarelo da Bela e a Fera, e aí eu tava com a minha avó comprando umas coisas, e aí eu vi um óculos rosa de plástico, de criança mesmo, sabe? E aí o que eu fiz? Eu enfiei o óculos dentro da minha calcinha, na parte de trás. Aí eu fui caminhando, desfilando pra porta da loja, e aí quando eu viro pra trás, tá minha avó e a mulher me olhando assim, tipo, que tá acontecendo? Minha avó morta de vergonha pensando, minha neta é cleptomaníaca. Até hoje eu vejo essa mulher e ela me cumprimenta e ela fala, nossa, como você tá grande. Aí dá vontade de falar, eu não roubo mais, viu? Ainda criança, era Natal e eu tava no Carrefour e aí tinha os enfeites de Natal grudado nas prateleiras, sabe? Aí eu peguei e... Mas eu nunca roubei de fato, tá? Porque era capaz da minha mãe me tacar na parede. Não façam isso, é feio, tá? Só tô contando a história. O dia que o fotógrafo da escola tentou me sequestrar. Quando eu era criança, eu fazia balé na escola. E todo final de ano, a minha turma de balé se apresentava em um teatro, aí chamava os pais, era um monte de gente, uma plateia. Aí a gente fazia a apresentação, como vocês podem ver, eu amava, olha a minha cara de feliz. E durante a apresentação, tinha fotógrafos que a escola contratava, eles ficavam tirando foto da gente dançando. E depois, pra ter essas fotos, os nossos pais tinham que pagar pra ter as fotos. Aí eu lembro que o fotógrafo veio na nossa casa e ele tava lá do lado de fora do portão. E a minha avó desceu comigo pra pagar ele e pegar as fotos.
Só que aí ela tinha que pegar alguma coisa pra ele, só que ela tinha que subir em casa. E eu não queria subir junto com ela. Por algum motivo eu queria ficar na rua, o fotógrafo tava lá. Aí minha avó falou assim: se você não subir comigo, esse moço vai te sequestrar. Aí eu fiquei, o quê? Como é que é, vó? Como é que é? Ela falou, ele vai te levar lá pra longe, ele vai te colocar na moto e vai te levar lá longe. E você nunca mais vai ver a gente. E o fotógrafo concordou, ele olhou pra mim e falou assim, se você não subir com a sua avó, eu vou te levar lá longe. Você nunca mais vai ver ninguém. Aí, né, tava com a bunda suada de nervoso, subi com a minha avó, né? Ela pagou ele foi embora. Só que eu nunca mais esqueci isso. E eu ficava refletindo, por que que a minha avó reagiu tão bem a eu ser sequestrada? Mas depois eu entendia que minha avó queria que eu subisse com ela, e como eu não queria, o cara também tentou me assustar pra fazer eu subir com a minha avó, sabe? Tipo, eles tinham combinado assim entre si. A minha mãe me torturava pra fazer eu dormir. Calma, calma. Antes que você julgue a minha mãe, deixa eu explicar. Gente, seguinte, quando eu era criança, eu não gostava da hora de dormir. Então, assim, eu queria ficar acordada, bagunçando, azucrinando, perturbando. E a minha mãe não tinha muita paciência pra contar a historinha, fazer carinho, sabe? Oh, meu bebê dorme. Nana, nenê. Então, a minha mãe descobriu a melhor fórmula pra fazer uma criança dormir. Botando trauma, medo. Eu tinha uns 6 anos, 7, eu não lembro direito. Mas nessa época eu tinha assistido O Chamado, da Samara, sabe? A guria lá que sai do poço, que tem aquele mega hair gigante, ou cabelo bonito que eu queria ter igual. Sai pela TV, pega a pessoa, dá umas traçadas. Eu tinha assistido esse filme e eu fiquei com medo. Aí quando eu não queria dormir, a minha mãe falava, se você não dormir, a Samara vai te pegar. Só que eu falava, é mentira, mentira. Aí ela começava a fazer uma voz falando que era a Samara. A voz era assim, ó. Maria Eduarda, eu vou te pegar. Aí ela fazia essa voz e ela falava que era a Samara debaixo da minha cama. Teve pior, tá? Que uma vez eu não queria dormir, aí ela pegou eu e ela, jogou a gente na cama e cobriu a gente com o edredom. E ela começou a balançar o edredom e falava que era a Samara tentando me pegar. Maria Eduarda. O dia que eu roubei minha colega na escola. Gente, quando eu era criança, eu era muito vingativa. Tipo assim, eu não fazia mal pra ninguém, nunca fiz bullying com ninguém, mas se fizesse mal pra mim, ia ter volta. Do segundo ao quarto, quinto ano, foi uma fase bem difícil pra mim na escola, porque tinha um grupo de menina que implicava comigo, sabe? Porque assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui meio perturbada. Mas eu já era uma criança muito pra frente no quesito de estilo. Tipo, eu já pintava meu cabelo com 5 anos de idade. Aí eu era bem diferentona, assim, eu acho que incomodava essas filhas da... Aí tinha uma loirinha muito escrota que ela tentou me dar uma humilhada na frente de todo mundo, sabe? Eu fiquei super constrangida. Só que ela tava sentada na minha frente. Aí, gente, eu meti a tesoura no cabelo dela. Eu cortei um pedaço, aí eu fiz o desenho de uma bonequinha e colei o cabelo dela na boneca, como se fosse o cabelo da boneca, assim, com chiclete. E mandei pra ela, assim, no anonimato, sabe? Aí a diretora foi na sala, mostrou o desenho e falou assim, quem que fez isso? Eu fiquei bem quieta, assim. Teve uma vez também que tinha outra loirinha que me encheu o saco. Aí, quando ela deu bobeira, eu roubei o dinheiro dela do lanche. Aí eu comprei tudo em picolé. E aí eu no recreio, elas me olharam, eu tava cheia de picolé na mão, assim, chupando. Aí elas estavam, tipo, tentando me culpar. Aí eu com os picolé na mão falava, prova! Foi minha mãe que me deu dinheiro? Prova que fui eu que roubei. Um moleque na rua deu um tapão na minha cara. Gente, quando eu era criança, eu amava mexer com os outros na rua pela janela do carro. Ó, sujei meu vestido com base! Eu ia no banco de trás, eu abaixava o vidro até o final e colocava metade do meu corpo pra fora. Aí passava por uma pessoa e fazia assim, ó. Oi. Gente, eu era muito doida, eu não tô zoando. Às vezes passava por uma pessoa e fazia assim, ó. E minha mãe dirigindo achando que eu era uma santa, né? E tinha mais. Ela comprava pra mim, eu era obcecada por máscara de terror. Eu tinha, tipo, várias. Eu era obcecada. Eu lembro que eu tinha uma do Ghostface, do Pânico.
eu baixava o vidro, véi, eu fazia a festa. O que é um anão de máscara do Ghostface? É a Materêncio criança. Gente, eu tava com aquela máscara do Ghostface, né? Fui pra sorveteria e botei o quê? Metade do corpo pra fora. Aí eu vi um grupo de adolescente. Eu não sei, grupo de adolescente é pior que o capiro. Gente, eu botei a cabeçona pra fora, um dos moleques estava atravessando a rua. Não me deu um tapão assim em mim, ó. Só que, tipo, foi um tapão na cara da máscara, assim. Eu fiquei, o quê? Como assim? Existe um ser mais poderoso do que eu? Sorte que a minha mãe não viu e eu não contei, porque se eu tivesse contado, ela não teria brigado comigo. Ela teria dado a meia volta e feito strike nos moleques. A minha mãe me chamava de bosta quando eu era pequena. Calma, antes que você julgue a minha mãe, deixa eu explicar. A minha mãe me teve quando ela tinha 18 anos, tá? Imagina você com 18 tendo um bebê. A minha mãe sempre foi muito carinhosa. Só que ela tinha acabado de fazer 18 anos. Então, assim, ela era uma adolescente. E o que ela gostava de fazer? Cuidar de criança? Não, ela gostava de jogar videogame. Aí ela me contou uma história que, tipo assim, ela ficava jogando videogame comigo no colo. Só que assim, tava numa fase muito difícil. Só que como ela tava irritada, que ela tava perdendo a fase e eu tava no colo dela, ela me jogou pra minha tia e falou assim, ó, segura essa bosta, prioridades. Também tem uma história que ela tava jogando videogame e me deixou na cama dormindo, né? Só que aí ela tava tão concentrada no videogame que quando ela virou pra me ver, eu tinha sumido. Só que eu era um bebê, eu não saía andando, né? E ela não me achava, não me achava. Aí ela me achou debaixo da cama, porque eu rolei, eu caí e fui parar debaixo da cama. E eu não chorei. Por isso, se você é adolescente, não engravida, tá? Que aí você não vai poder jogar videogame em paz.